boicotada na gente aqui, dando pau geral essa semana. Vamos lá, vamos ver. Um papo por aqui hoje. Infelizmente a programação estava ótima. Agora foi contigo, né, merda? Agora eu sei como você se sente, Flávio. Essa semana inteira foi comigo assim, cara. Caramba, cara. Pô, que semana pena. Toda, cara. Olha aí. Pô, que pena. E hoje, puta, tinha uma line-up tão incrível, cara. Hoje tá fantástica aqui, cara. Tá fantástica. Até mandei aqui é o Cacazinho, a Simone, a mãe dele, é isso mesmo? A Simone é cantora, né? Sabe a Simone Simaria? Ia ser o Cacá Diniz. Eu pensei que fosse o Cacá e a mãe dele. Não, esse é a o... mãe do Cacá se chama Simone. Até mandei uma mensagem pro Cacá. Falei, ei, Cacazinho, vai estar na live com a gente? Pô, o Cacá tem que entrar com a gente também. O Cacá tem crise, não vai ser a programação normal, tá? A gente tinha uma line-up muito forte pra gente fechar, hoje era o último dia da semana de crise. Mas, por que não vai rolar? Porque, cara, acho que deve ter tanta gente em casa agora, né? Assim, todo mundo deve estar vendo isso. Você vê no Instagram, tem milhares de lives. A galera cozinha agora ao vivo, a galera malha ao vivo, a galera faz tudo ao vivo. E eu acho que deve talvez estar sobrecarregando o Instagram, não sei. Tem algumas contas que estão com pau, outras que não. O Flávio conseguiu entrar ao vivo, eu não consegui, só como convidado aqui, né? Vamos falar o line-up pro pessoal, quem estava aí marcado, né? Até para você, eventualmente, deixar a mensagem pro pessoal, né? É verdade, não consegui falar com todo mundo. Olha só, hoje a gente tinha aqui o Pedro Bartelli, CEO da Vulcabras, tem uma puta história. Desculpa, Pedro, por você ter uma agenda tão complexa, tão atarefada, e você separa esse tempo pra gente, tá? Agora a gente tava falando no WhatsApp aqui, desculpa. Pô, a gente tem o Arizaneta, um grande gestor também, gera bilhões de reais. Tem o Dave Leonardo, porra, eu queria fazer uma pergunta sobre fé e crise, que ele seria a pessoa certa para ajudar a gente. Pô, tinha o Rodrigo Cartacho, CEO da Simpla. A Simpla hoje, cara, quase todos os grandes eventos são organizados pela Simpla, né? Então, imagina como que tá o momento dele nessa crise. Pô, ia ser incrível também. O Cacá e a Simone também, ia falar sobre o mercado de influenciadores. A Simone, eu queria ver como que estão com os shows que devem ter sido cancelados. Cara, e também como que é ficar tanto tempo em casal junto, né, Flávio? Porque viviam viajando. Pô, ia ter o Fulanete com as nossas informações. O Fulão, com a hashtag 5 minutos. E você, né, Flávio, para consolidar tudo isso, né, cara? E eu, cara. E agora nós estamos aqui. E aí, cara? Como é que é a vida aí de baixo? Me explica aí, Thiago. Aqui de baixo, olha só. E aí, Flávio? Como é que é esses comentários passando em cima da tua cara? Fala aí pra mim, cara. Cara, eu não me incomodo não, cara. Eu tô aqui claro que não, pô. Você tá aí nos 3%, né, cara? Pois é, cara. Sabe uma coisa que acho que é importante a gente ver o mindset na prática, tá? Olha só. Muita gente na nossa posição aqui estaria muito puta com a ferramenta do Instagram e, obviamente, não estou feliz com isso, mas sabe de uma coisa, Flavião? Tem que superar. Pô, o que eu mais tenho que ser é grato ao Instagram. Muito mais que qualquer coisa, cara. Pô, se não fosse o Instagram, a gente não conseguiria ter feito tudo que a gente fez na última semana. É uma ferramenta que já ajudou a gente a fazer tanta coisa, a impactar o Brasil inteiro. Então, cara, não estou feliz com o que aconteceu agora, mas não é motivo para eu ficar só reclamando. O Instagram sempre me ajudou, né, velho? Então, e já que esses convidados bala não vieram agora, as pessoas vão ter que se conformar com a gente aqui. É isso aí, cara. Vou ter que porcaria, se conformar, né, cara? Eu aqui de baixo e você aí de cima, cara. Dá um tchauzinho pra baixo, Flavião. Muda os gírios, Cara, você viu o mercado hoje, Flávio? Hoje bombou. Ou só foi reunião? Não, eu só fiquei reunião, eu vi no final. Hoje, cara, o mercado hoje... O mercado hoje bombou. Tem muita gente se perguntando, pô, será que foi um repique só? Né, uma correção, porque o mercado nunca sobe em linha reta, ele nunca cai em linha reta, né? Ele sempre sobe, aí realiza, sobe, realiza. E quando ele cai, a mesma coisa, né?
Hoje subiu, pô, 10%, né? Chegou a bater mais de 10% de alta, muita ação subiu 20%, teve ação que subiu um pouco menos, mas o mercado foi muito forte, né, cara? O pessoal tá no lá fora, um monte de pacote, enfim, o mercado tava animado hoje, né, cara? Mas, Thiago, eu vou aproveitar que você tá aí, a galera tá pedindo. A galera tá pedindo para eu te entrevistar. Eu vou te entrevistar, eu nunca te entrevistei, cara. Vai me entrevistar? Você sempre que me entrevistou, sempre mandou as bolas na minha pancada na minha canela. Então hoje eu vou fazer o contrário, cara. Ih, caramba, você tem a possibilidade de apertar o xizinho aí e sair correndo. Você tem essa eu posso apertar e correr, né, cara? Você pode apertar e sair correndo, cara. Ou pode sem querer cair na internet, né? O Instagram tá tão bugado. E tu bota a culpa no Instagram depois. O Instagram tá tão bugado que pode cair misteriosamente logo depois da sua pergunta, se ela for muito pesada, né? O que você acha? Ó, galera, aí é o seguinte, ó, vocês querem que eu faça uma pergunta na canela do primo? Bota aí no comentário para eu ver. Vamos Nossa, que beleza, cara. O primo entrou aqui, poxa, pedindo desculpa para os convidados, agradecendo os convidados. Pô, cara, não fala isso, que a galera só quer na canela, só a galera não quer na bola nunca. Imagina, cara. Ó, você tem um dos públicos mais engajados, cara. Então, o pessoal te ama, hein, cara. Então, vamos lá, vou te entrevistar, primo. Eu vou fazer uma pergunta legal para você. Você sabe de cabeça e tal. Como é que você lida com perdas financeiras? Como eu lido com perdas financeiras? Existem dois tipos de perdas, né? Você tem aquela perda que é uma destruição de valor e você tem aquela perda que é uma oscilação, que faz parte do processo, né? Então, qual que é um dos maiores erros que as pessoas cometem? A gente tem crises, como a que está acontecendo agora, os preços oscilam muito, só que as pessoas confundem o preço com o valor, né? Então, muitas vezes o valor eu tenho uma oscilação de preço, eu lido muito bem com isso. Na verdade, eu lido de uma forma muito positiva, porque eu olho para essa variação de preço como uma oportunidade. Quando você tem um espaço muito grande entre o valor e o preço, é uma puta oportunidade. Então, eu lido muito bem com isso, com esse tipo de perda. Né? Muitas pessoas chamam de perda, eu chamo de oscilação. Agora, quando você passa por um movimento de destruição de valor, aí isso é um grande problema. Todo mundo fala, né? Não, quem está mais tempo no mercado, não, eu lido muito bem com isso, estou acostumado e tal. Mas, cara, quando vem, dói mesmo. Então, machuca, sinto um frio na barriga, mas eu entendo que, como eu sempre tenho uma carteira de investimentos diversificada, cara, dificilmente eu vou ter uma destruição de valor em todo o meu portfólio. Né? Então, quando a gente vê alguma coisa caindo muito, geralmente tem outra coisa subindo muito, né? Então, as ações caíram muito aqui, o que eu tenho em dólares subiu muito. Então, tem esse tipo de coisa, tá? Agora, o problema da perda é quando ela te pega de surpresa, é quando você não entende o risco que você estava correndo. Quando você é pego de calça curta, isso dói, velho. Isso dói. Mas quando você sabe o que você está fazendo, aí é um pouco diferente. Então, eu lido relativamente bem, mas não adianta mentir, todo mundo sente um friozinho na barriga quando você passa por um momento de destruição de valor, com certeza. E você estava preparado nessa oscilação que o mercado teve agora? Você tinha caixa, você tinha a tua reserva de caixa para estar preparado para esse momento? Cara, é legal isso daí, Flávio, porque eu vejo muita gente falando assim, nossa, o primo deve estar se ferrando agora, o primo deve estar se ferrando e tal. Até porque eu acho que eu acho que eu sou a única pessoa na internet que invisto meu patrimônio publicamente. Né? Talvez no mundo, eu nunca vi publicamente. Qual o valor da sua carteira sob custódia que você tem publicamente? Com essa oscilação que aconteceu nos últimos dias, a gente está falando de quase 50% de queda no mercado de ações, quase 40% de queda em fundo imobiliário, eu devo ter mais ou menos 10 milhões e meio. Mais ou menos 10 milhões e meio, né? Que está público, né? E então, o que eu estou fazendo durante a crise? Eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz antes da crise, que vou fazer depois da crise e que vou fazer sempre. É a minha filosofia de investimentos. Né? Então, eu tenho uma parcela do meu investimento em ações, porque não tem nada mais rentável do que negócios. É o que, de fato, cria valor, enriquece as pessoas. Né? O que te enriqueceu foram negócios, foi vender, envelopar isso daqui no negócio, chamar de equity, isso daqui te enriqueceu. Né? Então, não tem nada mais rentável do que isso, por isso que eu tenho uma parcela do meu dinheiro sempre em negócios. Só que
não tem como a gente acreditar, por exemplo, que a gente pode ter todo o nosso patrimônio exposto ao real, né? A gente tem que ter uma parcela, pelo menos, do nosso patrimônio em moeda forte. Então, uma parcela do meu patrimônio está investida em negócios em dólar, né? Em dólar. Então, é muito importante isso, porque, cara, eu não tenho pretensão de acertar para onde vai o câmbio, sabe? Se ele vai subir ou se ele vai cair. Não tenho pretensão. Mas, quando ele estava 3,50, eu achei que estava caro. Aí ele foi para 4. Achei que estava caro. Ele foi para 4,50. Achei que estava caro, foi para 5. Mas, assim, na dúvida, eu sempre tenho investimentos em negócios no exterior, né? Porque, cara, não quero acertar o câmbio, eu quero me proteger, né? Eu quero sobreviver esse momento. 25%. 25% em dólar. E essa parte de dólar que você tem 25%, que tipo de papel você investe? Eu invisto em negócios lá fora, é como se eu investisse em ações. O veículo que eu utilizo para isso, ao invés de abrir uma conta lá fora, né? Porque abrir conta lá fora e comprar uma ação é muito fácil, de verdade, é muito fácil. Você faz aqui em poucos minutos, tá? Talvez no máximo em algumas horas. O problema é a declaração de imposto, né? As pessoas, elas muitas vezes não fazem corretamente. Então, na dúvida, né, para eu não ter essa complexidade, o que eu faço é investir através de BDRs. Qualquer corretora no Brasil tem acesso a isso, tá? Então eu compro BDRs, tá? É o equivalente a ADR lá fora para a ação brasileira, né? Exatamente, exatamente. Olha só, o Pyong aí saiu da casa aí, será que ele vai aproveitar? Ele deve ter estado no meio de um apocalipse aí, né, cara, agora, imagina. Ele deve ter levado um susto, né, cara? Caraca, não saiu aqui, filho aqui fora, não tinha visto o filho, puta, cara, muita novidade. Mas saiu da casa lá para ficar dentro da outra casa dele agora, né? É verdade. Um abraço aí pro Pyong aí, um abração. Com a exceção que não dá para fazer muita festa agora, né, cara? Lá, né? E é isso. Uma outra parcela do meu patrimônio eu tenho em imóveis. Só que eu opto por imóveis. Então, negócios imobiliários, só que o veículo que eu utilizo são fundos imobiliários. Ok. Tá? Eu uso veículos imobiliários. Fundos imobiliários, aliás, porque existem alguns ganhos tributários, né, que nos favorecem como investidor, pelo menos por enquanto. E, pô, tem uma frase que parece uma grande besteira, mas que faz muito sentido, que uma vez eu ouvi, que disseram o seguinte: compre mais terras, porque Deus não fará mais delas. Então, a terra ela é escassa, de certa forma, né? Ela tem um comportamento que geralmente ela tem um reajuste pela inflação mais uma taxa. E no fundo imobiliário, poxa, eu tenho isenção de imposto de renda, tem um monte de coisa, tá? Agora, a quarta parcela do meu capital é uma parcela extremamente importante e aqui eu acho que é o grande segredo, tá? Porque tem gente que quebra e tem gente que está passando sufoco nessa crise porque não respeita esse quarto pilar dos investimentos, tá? Que é o pilar tão simples quanto o caixa. É o que a gente viu nessa semana de grandes empresários falando que cash is king, né? Cash is king. Então, se eu não tiver caixa, como eu posso aproveitar oportunidades, né? E a gente tem que entender aqui que tem uma diferença entre caixa, né, que seria quase que uma reserva de oportunidade, e fundo de emergência, tá? Fundo de emergência é a grana que eu tenho aqui para, por exemplo, a gente está em quarentena, cara, eu posso ficar em casa aqui alguns anos, por exemplo, eu e a Cá, toda a nossa família, sem se preocupar. Né? É para isso que serve a minha reserva de emergência. Quem gastou sua reserva de emergência para comprar ações porque caíram, deve estar desesperado agora. Então, a reserva de emergência é para isso. O caixa, que é a reserva de oportunidade, é outra coisa. É para eu aproveitar esses grandes momentos para eu rebalancear meu patrimônio. Né? Então, pô, o mercado foi caindo, eu fui comprando o que eu julguei que manteve um valor ou que vai sair dessa crise aí de uma forma mais positiva. Eu vi aqui que o Itaú acabou de rebaixar o PIB para esse ano, acho que foi para projeção de 0,5%, 0,8% esse ano, só que ele subiu do ano que vem para mais de 5%, cara. Então, assim, se realmente isso acontecer... Lá na frente vai. Entendeu? E quando eu estou investindo, eu estou olhando lá para frente. Então, obviamente, eu estou com uma carteira super diversificada, mas é isso, né? Já que você citou o PIB do Brasil, hoje o Goldman Sachs soltou um relatório fazendo uma projeção de menos 3,8% do PIB americano em 2020. Menos 3,8%. Menos 3,8% para quando? Para 2020. Para 2020, caramba.
Tá? Ou seja, o relatório do Goldman Sachs aponta uma recessão nos Estados Unidos de menos 3,8%. Ou seja, para você ter ideia, o segundo TRI está projetando menos 24% na economia americana. E aí tendo uma reação no terceiro, uma reação no quarto, e no consolidado menos 3,8%. Tu não acha que essa projeção do Banco Central que você citou, que eu vi, do Itaú, inclusive, de menos 0,5%, ela está muito tímida? De cair só 0,5%? Cara, eu não sei dizer, Flávio, não sei dizer de verdade. Acho que são muitas variáveis. Eu não sei nem se eles de fato sabem dizer, porque é difícil você ver analistas acertando projeções como o PIB de forma consistente, né? Ou acertando, por exemplo, quantos pontos vai fechar a bolsa no final do ano, ou então quanto vai fechar o dólar no final do ano. E ainda mais um cenário com mais incertezas ainda como que a gente tem agora, né, cara? Até porque é o seguinte, se você for analisar, a gente pegar um cenário, você pegar um evento recente, em 2015, o Brasil teve um PIB negativo de 3,5% em 2015, em decorrência de uma oscilação, de uma oscilação política, de uma instabilidade política que nós tivemos, e um desencontro de caixa também do governo, um desencontro fiscal. Se a gente parar para analisar o que está acontecendo esse ano, eu achei sinceramente muito otimista mesmo. Otimista. Cara, é difícil, assim, o que a gente vê? Se a gente for puxar um estudo histórico do índice de assertividade, tá, de todas as projeções versus o que aconteceu de fato, elas dificilmente se concretizam com consistência, tá? Por isso que, como existe muita complexidade, tá? E assim, a gente não está falando com gente que não entende o que está falando, a gente está falando com gente que sabe muito, entendeu? Mas eu estou pegando duas referências. Eu estou pegando a referência. 2015 foi menos 3,5% no Brasil, e a projeção do Goldman não é uma projeção, é menos 3,8% para esse ano para os Estados Unidos. Agora, o menos 3,5% do Brasil em 2015, óbvio, tem muitas... Por intuição, obviamente, é uma inferência, não tem nenhum cálculo de dados, baseado em dados, não é nenhuma estatística. Me parece que 2020 parece ser um ano mais difícil que 2015. Por isso que eu imagino algo pior. Me parece também. Mas isso é tudo futurologia e eu torço para estar errado, né? Porque eu fiz até no meu Twitter lá, eu fiz uma projeção de menos 5,5%, né? E até pedi, marca aí. Posso estar errado, torço para estar errado. Você mandou menos 5,5% para esse ano? Essa é a minha projeção do PIB do Brasil. Posso estar completamente... É uma inferência, não tem estatística, não tem dados. Eu acho que ninguém tem esse número, cara. Ninguém tem esse número. Cara, exatamente por isso, Flávio, pelo fato de ninguém ter certeza de nada, que eu optei por simplesmente diversificar minha carteira e rebalancear o portfólio. O rebalanceamento, cara, ele te ajuda absurdo, porque ele tira um pouco a emoção da jogada, e o que cai demais você compra, o que sobe demais você vende, e no longo prazo você tende a fazer ótimos negócios. A história nos mostra isso, tanto em momentos de crise quanto em outros momentos. Por isso que, cara, o que eu vou ganhar se eu acertar o PIB cravado, entendeu? É porque eu não tenho nada para fazer o dia inteiro, eu fico pensando nessas coisas, entendeu? Eu não trabalho, eu não tenho nada para fazer. Quase não tem negócio para gerenciar, Thiagão, né, pô? Então, Tiagão, olha só, vou te fazer uma pergunta que muita gente me faz e você é um cara ótimo para responder isso daí. Muita gente me faz perguntas sobre se vale a pena comprar um imóvel ou se não vale a pena comprar um imóvel, ou se vale a pena alugar. Não é? E é óbvio que não existe uma resposta fixa para isso, depende do momento. Hoje a taxa está em 3,75%. Enfim, financiamento imobiliário deve estar muito mais barato. Para hoje, o que tu acha? Comprar imóvel é um bom negócio ou é melhor alugar? Flávio, desculpa, só antes de responder, só tem uma coisa que eu lembrei aqui. Eu estava vendo umas projeções de dólar recentemente, né? Tipo assim, deve fazer uns 5 meses, tá, Flávio? E era mais ou menos assim, ó. Olha, o dólar em 2020, ele pode fechar algo entre 3,50 e R$5. Mas até eu, né, cara? Caralho, aí, meu amigo. Sem citar nomes, mas é gente que entende do assunto. Mas eu vou te falar. Eu eu faço um podcast todo mês eu faço um podcast com o Jovem Nerd, não é? Então, quando o dólar estava 2 e pouco, eu falei, vai a 3. Foi a 3. E falei que é a 5 também. Tá lá. Tá lá. Aí você tem que avisar, cara. Quando é assim, você tem que avisar. Aí, cara, comprar ou alugar? Sobre imóvel. Vamos lá. Depende, tá? Em um momento como hoje,
em um momento como hoje, cara, é sobreviver. Então, assim, tomar cuidado quando você for alocar o seu capital e perder sua liquidez, tá? Mas, durante muitos anos, eu devo ter batido na tecla durante uns 3 anos na internet o seguinte, cara, mora de aluguel, porque comprar imóvel, financeiramente falando, não faz sentido. Né? E em 99% dos casos, não fazia sentido mesmo. Vou dar o exemplo da minha vida. A gente mora num apartamento aqui, tá? Avaliado em mais ou menos 1,1, 1,2 milhão de reais, tá? A gente paga de aluguel aqui 3 mil mais 1.500 de condomínio IPTU, dá 4.500. Eu fui ver, porque eu fui fazer um vídeo, eu fui comparar, né? Eu fui fazer um vídeo e eu fui ver quanto ficaria, por exemplo, se eu fosse financiar esse imóvel. E sairia uma parcela de mais ou menos 11 mil reais por mês para eu financiar esse imóvel e pagar ele em 30 anos. Enquanto que alugado, eu pago 4.500 aqui e moro nele. Se eu fosse pagar ele financiado, em 30 anos ele seria meu. Se eu pagasse o aluguel e eu guardasse essa diferença, em 11 anos eu poderia comprar esse imóvel à vista, já considerando tudo reajustado. Esse foi o cenário durante 3 anos que eu defendi com os dentes, porque de fato era isso, matemático. Até que a taxa de juros caiu. E a taxa de juros caiu muito, 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 muito. E hoje, o que acontece? Hoje, inclusive, eu estava falando com o meu gerente, né? E falou assim, cara, me fala um pouquinho, como que está mais ou menos a taxa de financiamento imobiliário? Vocês estão repassando isso daí para a ponta ou não estão repassando? Hoje, inclusive. E aí eu fui fazer umas brincadeiras, eu adoro fazer esse tipo de cálculo, né? E eu falei, cara, olha só que tem uma coisa que pode fazer sentido. Hoje os bancos, eu nem sabia que eles estavam fazendo isso, porque na minha época era diferente. Hoje eles conseguem financiar 90% de imóvel, tá? Então você dá uma entrada de 10% e financia 90%. Bastante. Então eles te dão muito crédito. Eu fui fazer uma simulação de um imóvel de mais ou menos 900 mil reais, quase 1 milhão, para fazer um número redondo, tá? Eu teria uma parcela dando uma entrada, mentira, 850 mil reais, tá? Dando uma entrada de 85 mil reais e parcelando o excedente, eu pagaria mais ou menos 6.300 reais por mês para pagar esse imóvel em 30 anos, ou 30 e poucos anos, tá? Só que esse mesmo valor de imóvel, você compra o imóvel hoje em regiões que estão locando seus apartamentos por 7.500 reais. Entendeu? Então, veja que já começa a mudar um pouco de figura o jogo. Porque se você paga um negócio desse, você paga 6 e pouco por mês e recebe um aluguel de 7 e pouco, você tem um risco de não alugar o seu imóvel. Mas já começa a mudar um pouco o jogo, a inverter um pouco por causa da taxa de juros. Entendeu? Então, é um pouco contextual, hoje fica meio que elas por elas, mas se você vê algum valor em ter o seu imóvel e fala, não, é meu, eu quero reformar e etc., porra, faz sentido você fazer isso, entendeu? Agora, então, Thiago, eu acho que vale a pena, eu estou vendo aqui pelas perguntas do pessoal, dos GVs aqui, eu acho que vale a pena explicar para as pessoas o seguinte, você que está ouvindo, comprar ou alugar. O que o Thiago está falando é o seguinte, se você pega o imóvel que você mora hoje, vamos supor que você pague 4 mil de prestação, e aí você vai financiar esse imóvel, 90% dele, vai ver o valor da prestação e a prestação dá 10 mil. A pergunta é fácil, não é? Muito fácil de responder. Vale mais a pena você alugar. Você paga 4 mil, você está morando naquele lugar e você ainda economiza 7 mil. Esse 7 mil você guarda todo mês e daqui a pouco você compra 2 imóveis lá na frente. Então, só que hoje, conforme o Thiago está explicando, como a taxa de juros caiu e o aluguel subiu, esses números se aproximaram um pouco mais. Talvez o que vai definir você decidir alugar ou comprar um apartamento é a situação de você querer se prender num lugar ou não. São outros fatores que não o financeiro. Perfeito? E aí uma pessoa perguntou aqui, Thiago, uma pergunta muito simples, claramente de alguém que não tem muito conhecimento financeiro, mas é uma dúvida muito clara das pessoas. A pessoa perguntou assim, mas se você alugar, do jeito que você está falando, como é que você vai fazer na sua velhice depois? Onde é que você vai morar? É uma pergunta claramente, tipicamente dentro do senso comum das pessoas que não têm muito conhecimento sobre matemática financeira. Mas eu acho que vale a pena responder, Thiago. tá. Como é que faz na vida se você só alugou apartamento a vida toda? Vamos lá. A gente, durante muito tempo eu achava que o investimento mais popular no Brasil era a poupança, né? Até que eu descobri que não. Na verdade, os ativos mais buscados pelas pessoas são os imóveis. Né? É o que as pessoas querem. A gente nasce
querendo ter o nosso próprio imóvel. É uma cultura nossa, né? Isso vem lá de trás, porque antigamente, pô, todo mundo tinha que ter a sua casa, seu pedaço de terra, a gente vivia uma inflação muito maluca, era tudo diferente. Agora, o que importa de verdade é você ter opção no seu futuro. Opção no seu futuro. Então, se você vai morar de aluguel, mas investir um excedente, ou você vai pegar esse dinheiro todo e vai colocar ele todo no imóvel, o que vai importar é a opção que você vai ter no seu futuro e a liberdade que você vai ter. Porque se todo o seu dinheiro, tudo que você construiu foi para ter seu próprio imóvel, cara, experimenta não pagar um monte de imposto aí, ou experimenta ter uma vida medíocre a ponto de você ter como único ativo na sua vida o seu imóvel. Cara, você não vai ter qualidade de vida. Eu prefiro investir esse excedente, trabalhar com o meu capital e no futuro, se eu quiser, eu posso comprar um imóvel, se eu quiser, eu posso alugar onde eu quiser, eu posso me mudar, tenho essa liquidez. Então, o que importa é o quanto vai render o seu dinheiro ano a ano. Se o imóvel se valorizar 10% ao ano e o seu custo-oportunidade, ou seja, uma outra aplicação, render 15% ao ano, não importa se está no imóvel ou não. O que importa é o seu dinheiro trabalhar cada vez mais para você. O que importa são os juros compostos. Tá? Não muda nada você ter seu próprio imóvel. É como falar, não, mas você tem que ter seu próprio carro. Cara, para que ter seu próprio carro? É uma questão pessoal. Se isso te agrada, eu poderia ter um carro hoje, eu não tenho. Para mim não faz sentido. Você não tem Agora, carro? Se fizesse, então. Se você fizesse, não tem um carro, Thiago. Você optou em não ter um carro. Eu não tenho carro hoje, eu sou de aplicativo, hoje eu não tenho imóvel também, mas as pessoas sabem que eu tenho dinheiro, é só entrar na internet e ver lá o quanto eu aplico, e eu poderia comprar se eu quisesse. Um imóvel bom, alguma coisa assim, mas eu não opto por não fazer isso, não faz sentido para mim hoje. Não é o que eu quero, né? Eu prefiro ter meu dinheiro líquido e, cara, e surfar as ondas que aparecem. Eu prefiro poder chegar ao Cacá e falar, amor, vamos viajar? Eu prefiro ter a liberdade de, se eu quiser com a Cacá, falar assim, meu, vamos passar 6 meses rodando o mundo, sem precisar se preocupar que eu preciso cuidar do meu imóvel aqui? Sei lá, entendeu? Eu prefiro ter essa liberdade, é um valor meu. Mas se esses valores mudarem também, as coisas podem mudar. O que importa é ter liberdade, né? Para mim, quando você tem quando você tem um recurso, você pode optar. Você tem essa liberdade. Maravilha, Thiagão. Ó, pessoal. Agora, pode falar, Thiago. Não, a galera tá falando assim, poxa, pergunta algo que não é de finanças para ele. Tá Olha bom. só. Vou perguntar algo que não é de finanças. A Cá tá por aí? A Cá tá por aqui. Ih, meu Deus. Ih, ferrou. Vai cair a internet aqui, Aí, ó. Cadê? Olha. E aí? O que eu dou mole para ele ou não? O que eu faço? E aí, ó? Pode pressionar? Posso? Olha! Me deu vará, hein, cara? Olha, não, temos um Vale Night aí, Flávio. Me deu vará, hein, cara? Que bacana, hein, meu? Bom, a gente falou de... bom, eu vou quebrar teu galho. Thiago. Você é um cara muito gente boa, tá ajudando várias pessoas. Essa semana convidou várias pessoas bacanas. Lembrando, você que chegou agora, a nossa live deu errado, deu problema na conta do Thiago, tinha uma programação bacana aqui, com gente muito legal para fazer, e hoje vocês estão vendo só essa enrolação minha e do Thiago aqui para quebrar o galho aqui, não é verdade? Cara, deixa eu falar uma coisa que o pessoal vai gostar muito de saber. Acho que a pergunta que eu mais tenho recebido, Flávio, é o seguinte: qual você acha que é a pergunta que eu mais tenho recebido nos últimos dias? Vamos ver. Que eu mais tenho recebido. Se você perdeu dinheiro na bolsa. Não. Pergunta. Falaram muito isso e tal, mas o que mais? Eles têm perguntado assim, ó, Thiago, o que você tem feito com o seu dinheiro nesses últimos dias? Né? Perfeito. Foi a pergunta que eu mais recebi. Mas o pessoal não quer saber de finanças, Thiago. Já viu aí, né? Ah, verdade, né? Não quer saber de finanças. Então vamos mudar. Eu ia falar tudo que eu tenho feito. Eu ia falar tudo que eu tenho feito todos os dias. Mas eu não vou falar, então. Eu ia falar, mas vamos deixar para a próxima essa daqui, então, né? Não, guarda para a próxima. Essa é boa. Essa é uma pergunta. Ó, essa é para essa live safada aqui não vale, entendeu, cara? Essa não vale, né? Essa pergunta é tão boa, guarda para uma live boa aí, cara. Mas olha só, o pessoal tá falando em filhos. Decidiram quantos filhos vocês vão ter? A última vez que eu pedi para a galera falar quanto... Não, você que disse, você é sacana, né? Falei 4. Você falou quantos filhos eles devem ter. Aí tem que falou 11. Nossa. 11 é sacanagem. Nossa. Entendeu? 11 é sacanagem. Eu quero ter 8 no total, mas 11 é sacanagem, né, pô? Então, eu vou te fazer uma pergunta. Ela tá falando aqui, vai vendo. Bom, vamos.
É claro que os primos também querem saber muitas coisas sobre você, mas tem uma coisa que, para quem já te conhece, ou seja, você investe 10 milhões de reais publicamente. Isso não é todo o seu patrimônio, isso é um percentual do seu patrimônio, mas você faz isso publicamente no teu canal, você mostra abertamente esse dinheiro, você chama esse conceito de skin in the game. Eu te conheci pobre, Thiago. Eu te conheci pobre. Você enriqueceu nos últimos 2 anos praticamente. Como é que você lida isso na sua cabeça? Como é que está sua cabeça? Como é que está aí? Como é que você mantém o pé no chão? Porque você teve uma decolagem muito rápida. Você é um cara multimilionário hoje e teve uma decolagem muito rápida. Como é que você mantém os seus pés no chão? Cara, assim, na verdade, eu acho que eu tive 2 grandes saltos financeiros na vida. Eu tive um salto há 4 anos, mais ou menos, que foi quando eu atingi minha liberdade financeira pela primeira vez. Que foi quando eu fiz o deal do meu escritório, tá? E foi nesse momento que, quando eu vendi o meu escritório para os meus sócios, eu pude falar, poxa, eu sou livre financeiramente. E isso aconteceu depois, inclusive, que eu li o seu livro Geração de Valor. Foi aquilo que me deu estalo de, putz, não adianta eu ficar pensando em salário, renda. Você nunca tinha me falado isso, é sério mesmo isso? É sério, pô. Pô, não sabia. Sério. Legal, bacana. Eu li o seu livro, e aí, bom, deixa eu voltar então na história, já que eu não te contei isso. A gente estava um dia, eu e a Ká, numa praia, e aí a Carla chegou com o livro Geração de Valor, foi 1, né, mano? Foi o Geração de Valor 1. E assim, cara, eu tava, puta, amor, não quero ler esse livro colorido aí, nada a ver, entendeu? Nada a ver, tal, essas frasezinhas aí. Aí eu falei, tá bom, vai, deixa eu ler um pouquinho. Aí eu fui ler o livro ali, cara, li ele, pô, em uma sentada, assim, foi muito rápido, porque é um livro bem rapidinho, né? Isso. E ele não é um livro técnico, você sabe disso, é um livro que, cara, ele assim, se você tem se o seu fósforo, ele tá quase aceso lá, cara, o livro, às vezes, ele, se você ler no momento certo, ele te dá um puta gás, entendeu? Ele me deu um puta gás, e ele me virou a chave de, cara, não adianta eu ficar querendo ganhar um alto salário ou uma renda muito alta. Eu preciso transformar isso daqui em equity. É o que dá dinheiro, é o que dá o grande dinheiro, né? Todas as pessoas que estão na lista da Forbes enriqueceram com negócios de equity. Todas, sem nenhuma exceção. E aí eu olhei para isso e falei, porra, eu preciso fazer também. Só que eu estava ganhando um bom dinheiro, mas ainda não tinha minha liberdade financeira. Aí, depois que eu coloquei isso na cabeça, voltei para São Paulo, falei, amor, vamos mudar tudo. Começamos a estruturar aquilo como negócio, né? Talvez o meu ex-sócio talvez até esteja assistindo a live. Passou um tempo, falei, cara, quero vender o negócio, vou ser o negócio, vou partir para uma outra aqui, etc. Negociamos, vendi, atingi minha liberdade financeira. Esse foi o primeiro momento. Quando eu atingi minha liberdade financeira, eu falei, cara, que maluco isso, eu não preciso mais trabalhar. Olha só, eu não preciso mais trabalhar, né? Não foi por isso que eu fiz tudo que eu fiz, mas isso bateu, falou, caraca, eu não preciso mais trabalhar. Caraca, e agora? E aí, nesse momento, veio um estalo que é como falar da crise agora. Quando você pergunta como você lidaria com o seu patrimônio caindo 50%, as pessoas, elas hipoteticamente falam, eu compraria mais, eu não ficaria estressado e tal. Chega na prática, a galera está se cagando. Quando você fala desse momento também da liberdade financeira, as pessoas também, elas imaginam como mas na prática é totalmente diferente. Na prática veio um estalo em mim. Eu falei, porra, eu não preciso mais de dinheiro, então o dinheiro não é mais um problema. Só que agora que o dinheiro não é mais um problema, e agora? Qual o sentido da minha vida? Qual o sentido da minha vida? Aí eu passei por uma reflexão, tá? E eu entendi que, porra, o Brasil inteiro, ninguém, estatisticamente falando, vai atingir a liberdade financeira. E a maioria vai ser um escravo da própria vida e nunca vai poder ter liberdade para fazer o que quiser. As pessoas vão ser escravas da sua própria rotina, né? E isso daqui me deixou meio mal. Eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de entender. 1% da população só consegue se aposentar com a mesma qualidade de vida. E aí eu comecei a estudar sobre isso. Comecei a viajar o mundo. Foi aí que eu te conheci. Né? Eu te conheci pessoalmente, tá? Foi quando eu te visitei lá em Orlando, que a gente gravou um documentário. E aí eu estava tentando entender da sua boca e de outros bilionários, investidores, pessoas bem-sucedidas, assim, cara, como que faz para ser bem-sucedido? Como que faz para ser bem-sucedido? Eu queria entender isso daí, porque eu fui
financeira, já tinha dinheiro, já investia meu patrimônio, só que eu falei, cara, eu preciso dar um próximo salto. E para eu dar esse próximo salto, eu preciso ir para a internet, eu preciso ganhar escala. Escala foi a minha próxima palavra da vez, escala. Deixa eu dar uma pausa rapidinho, a gente volta dessa parte para você continuar respondendo. Você está contando uma história dentro de uma timeline, mas eu acho importante, defina liberdade financeira, porque é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. O que é isso? Quando alguém pode afirmar assim, eu tenho liberdade financeira, porque você fez essa afirmação, você olhou para o dinheiro que você tinha na conta e falou, cara, eu não preciso mais trabalhar, eu tenho liberdade financeira. Então, define isso para o pessoal entender o que é isso. Cara, a liberdade financeira é basicamente quando você tem um dinheiro investido e o rendimento dessas aplicações são maiores do que o seu custo de vida, com folga, acima da inflação e depois do imposto de renda. É isso, tá? Matematicamente falando, para você que está assistindo a gente, se você quiser entender, bom, como que eu faço para chegar lá? Pega a sua renda mensal desejada, ou seja, quanto que você gostaria de ganhar por mês para você falar, cara, eu atingi minha liberdade financeira, vamos dar um exemplo. Multiplica por 300. E multiplica por 300. É 10 mil reais que o cara quer ter. Ele tem que multiplicar por 300, vai dar Aí dá 3 milhões. 3 milhões. Então, pô, se você tiver esse valor, você vai conseguir se aposentar ganhando mais ou menos isso a partir de hoje, tá? Então, é mais ou menos essa conta. No meu caso, foi maior do que 300 vezes, então eu tinha uma folga. E até porque, porra, a minha família, eu sou eu, a Caio Tarantino, né? Assim, a minha família direta aqui, aí tem meus pais, tudo mais, mas aqui somos só nós, não tenho filhos ainda e etc. Então, meu custo de vida era muito menor. Aí, beleza. Aí eu entendi isso daí, e aí eu falei, cara, agora eu preciso de escala, né? E um detalhe aqui, cara, tudo isso parecia muito louco na minha vida, porque eu comecei a conhecer muita gente, e eu comecei a valorizar muito o que tinha acontecido comigo, porque alguns anos atrás, cara, quando eu fiz 18 anos de idade, eu quebrei, né, pela primeira vez. Quebrei com tudo que eu tinha, né? Ainda bem que foi naquela época, eu tinha 5 mil reais, comecei a investir, quebrei ali, não sabia o que estava fazendo, só que, cara, eu comecei também de baixo, né? Eu, fui garçom, então enquanto meus amigos estavam numa balada, eu estava trabalhando, cara, em festa, eu estava no Outback lá servindo batata, eu estava ali em evento de criança, eu estava ali fazendo a minha correria, digamos assim, o meu trabalho, né? Eu, trabalhei um monte de organização, eu trabalhei muito ali no começo até conseguir entrar no mercado financeiro, e eu demorei 7 anos no mercado financeiro, e desses 7 anos, meu primeiro ano, eu ganhava 230 reais por mês, entendeu? Era muito difícil, muito difícil. Eu estava completamente endividado num nível da minha vida naquela época, tá? E aí eu fui crescendo, beleza. Escala, voltando agora para a escala. Cara, eu fui para a internet, né? Comecei a crescer muito. Eu comecei a ganhar muita projeção no mundo dos negócios e das finanças. E aí eu comecei a participar de negócios, né? Então eu fiquei sócio do grupo XP Investimentos, que é dono da XP, da Rico, da Clear, Infomoney, um monte de coisa. Então fiquei sócio desse grupo, fiquei sócio de outros negócios no mercado financeiro. Escrevi livro, meu livro foi o livro mais vendido do ano passado, fiz muito evento, muitos produtos digitais, publicidade, a gente foi crescendo. Então, aí veio o meu segundo salto, um salto de que eu atingi tanta escala que, cara, o ganho começou a ser proporcional. Então, nesse momento, o que, respondendo a sua pergunta agora, como é que você se mantém com o pé no chão? O que te faz manter o pé no chão? Cara, acho que são duas coisas. Primeiro, é lembrar de onde eu estava quando eu comecei, tá? Porque isso daqui é importante para mim, tá? Porque eu lembro que, cara, a qualquer momento, se eu vacilar, isso pode acontecer de novo. A qualquer momento eu posso voltar para lá. E durante essa crise, isso aconteceu e está acontecendo com um monte de gente. Quem vacila pode voltar. Não tem é o que você falou, estabilidade não existe. Isso. Se você errar feio, você volta, tá? E ao mesmo tempo, o que me move, como não é mais o dinheiro, me faz ter um gás a mais. Então, eu financeiramente, eu entendi que eu não quero transformar o Brasil inteiro. Eu não quero. Eu só quero transformar quem quer mudar. Eu aprendi isso daqui na paulada. Eu queria mudar todo mundo que não sabia o que estava falando sobre finanças, educação financeira. Eu falei, cara, eu só quero mudar quem quer mudar. Porque tem gente que não quer e eu não quero falar com essa galera. Só quero falar com quem está disposto e aberto. Então, eu aprendi que estabilidade não existe.
como você falou, e aprendi que se eu vacilar, eu vou voltar para trás. Eu posso voltar muito. Conheço muita gente que quebrou. Muita gente. E aí, eu cometi um erro na minha vida, tá? Um erro na minha vida, e eu recebi um conselho do Guilherme Benchimol, que você conhece, que é um grande amigo. E ele falou assim, Thiago, quanto mais você cresce, mais humildade você precisa ter. Quanto mais você cresce, mais humildade você precisa ter. E aí eu entendi que, cara, isso aqui é um pilar primordial para mim. E eu preciso ter humildade cada vez mais. E aí eu comecei também a engajar em projetos sociais agora. Eu comecei a sentir o meu momento de dar o give back para as pessoas, tá? Gosto de fazer pessoas crescerem, gosto de me juntar com pessoas grandes, então eu mantenho o meu foco. Não esqueço que eu posso cair a qualquer momento, não esqueço do que eu quero atingir e não esqueço desse pilar primordial que é a humildade. E humildade não é ficar assim, ai, coitado, eu sou burro. Humildade não é isso. Humildade é falar assim, é ouvir as pessoas, tá? E entendendo que eu sou bom no que eu faço, mas que eu posso melhorar e aprender sempre. Para mim, isso que é humildade. E não é eu ficar, não, porra, todo mundo é bom, eu sou ruim, eu sou fraquinho. Não, eu sei que eu sou bom no que eu faço. E isso não me torna desumilde. Para mim, isso é humildade. Tá? Então, é um pouco disso que me faz manter o pé no chão. Tá? E você acredita, Thiago, você acredita que as pessoas podem aprender? Ou seja, você acredita que todo mundo... Assim, muita gente me faz essa pergunta, né? Se todo mundo pode ter sucesso, se todo mundo pode aprender alguns caminhos para ele poder evoluir, para ele poder crescer, financeiramente, inclusive. Você hoje tem 29 anos, não é isso? Você tem 29 anos, só um pedaço do seu patrimônio, que é 10 milhões de reais, você investe no YouTube. Todo mundo vê o teu dinheiro, você ganhando e perdendo também. As pessoas, está público, não é? E você tem 29 anos de idade. Você foi garçom, você não teve uma herança, não é? Você desenvolveu o seu trabalho, não é? Você teve uma corretora de valores, é isso que você teve antes? Que você vendeu? Não, eu tinha quase como eu tinha um escritório de investimentos, né? Você tinha um escritório de investimentos. Era conectado provavelmente a uma corretora. É quase como se fosse uma agência bancária, só que eu só atendia investidores, eu era conectado a uma corretora que era a XP, então eu ajudava as pessoas a investirem através da XP, né? Então, através disso, você ganhou a tua grana e começou, depois, agora, nos últimos 2 anos, você deu esse salto e tal. Você acredita que as pessoas podem aprender? De repente, eventualmente, não vai ser bilionário, não vai ser milionário, mas todo mundo pode evoluir, aprender e ter sucesso? Cara, acho que todo mundo pode, mas o problema é, a gente, às vezes, quer comparar o nosso bastidor com o palco dos outros e, cara, cada um sai de um ponto de partida diferente, né? Eu saí de um ponto de partida em que, aos 18 anos, eu era um cara que tinha tido educação, família, carinho, amor, né? Fui bem nutrido, entendeu? Eu fui tudo isso. Mas eu não tinha também dinheiro nenhum, né? Tanto é que, cara, o que eu tinha recebido eu quebrei e comecei do zero, fui garçom e tudo mais. Agora, tem gente que sai de uma situação muito pior. Na minha época, eu lembro, olha só, é muito louco pensar isso, né? Mas, pô, eu pegava muito ônibus, metrô, eu pegava quase 5 horas por dia de transporte de metrô. Nossa, até que teve uma época, no final disso, que eu e a Cá, a gente pegava junto isso daí, a Cá dormia na minha casa quase todo dia, e a gente, já foi assaltado quase 3 vezes lá. Tinha uma encruzilhada do Extra, lembra, mano? Cara, era cabuloso. A Cá morava na quebrada. A Cá morava na quebrada. Não vou falar, pode falar? Não, é que assim, eu morava num lugar, só que eu tinha que passar, como era de ônibus e era muito difícil o acesso, eu precisava passar num lugar que era perigoso, que era um Extra ali do Panambi. E, cara, lá já foi quase assaltado 3 vezes. E, pô, e teve vezes de a Cá chorar, se desesperar, tremer. Já foi muito. E teve vezes de a Cá chorar, se desesperar, tremer. Já foi muito. Ela perder todo o tempo da vida dela também, só querendo defender que ela
nasceu num cenário difícil para ela, porque é melhor ela perder o tempo dela ao invés do tempo dela tentando produzir mais do que só reclamando. Mas eu entendo totalmente, ela vem num ponto muito mais difícil que eu. Então acho que dá para aprender todo mundo, mas pontos de partida diferentes. Meu querido, olha, já está quase 11 horas da noite, é a hora que termina aqui, a gente enrolou bastante aqui. Lembrando a você que a live não era essa, tinha um line-up muito bacana, mas eu vou dizer para vocês, foi muito bom aqui, Thiago, porque você já me entrevistou várias vezes. Você me entrevistou na sua live, me entrevistou no seu podcast, e aqui a gente não combinou, mas teve uma oportunidade aqui do GVs te conhecerem melhor. Eu queria fechar com uma pergunta que eu vim aqui, uma pergunta aleatória, que eu vi uma pessoa fazendo aqui, que é um cavalo de pau em tudo que a gente conversou. Você acredita em Deus? Eu acredito em algo maior. E essa crença ela tem se fortalecido nos últimos anos. Mas eu ainda não sei exatamente no que. Eu estou nesse momento de descoberta. Perfeito. Maravilha. Eu quero fechar com essa pergunta, porque muita gente me pergunta, muita gente dá esse cavalo de pau, tenta fazer uma pergunta diferente. Eu queria fechar a live com essa pergunta. Mandar um abraço para você, para cá, para o Tarantino. Dizer que eu admiro muito vocês, tá? E estou bastante orgulhoso. Parabéns pelo teu crescimento. Você está bombando, que você cresça cada vez mais. Vai muito longe, garoto. Valeu, irmão. Obrigado, Flavião. Boa noite, cara. Um abraço para você que está em casa, você que está aí na sua quarentena. Um abraço para sua família. Essa live foi completamente improvisada, a gente não planejou, mas valeu esse contato e é um prazer estar aqui dividindo o seu tempo contigo. Tá legal? Um abração aí. Beijão. Valeu, gente. Valeu, Thiago. Até mais. Bye, bye.